Hoje vamos fazer uma regressão linear múltipla que se distingue da regressão linear simples porque tem mais do que uma variável preditora. E, nesse sentido, como tem mais do que uma variável preditora, é parecida com a regressão polinomial, só que a regressão polinomial, as diferentes variáveis preditoras eram potências da mesma variável. Aqui temos mesmo variáveis que têm significados diferentes, que nós suspeitamos que estão relacionadas com uma variável dependente e queremos descobrir essa relação numa forma de uma combinação linear entre os valores das várias variáveis. Por exemplo, aqui temos uma situação em que temos o rendimento de uma reação que pode depender do pH, do peso de ácido que é adicionado na mistura da reação, do tempo de uso de um catalisador, da temperatura e do tempo durante o qual decorre a reação. Portanto, foi feito um estudo com várias condições para tentar otimizar, para tentar chegar às condições em que tínhamos um rendimento ótimo. O nosso objetivo vai ser tentar arranjar uma fórmula, portanto uma fórmula linear, em que a partir dos valores de algumas destas variáveis conseguimos prever o rendimento. Isso é a regressão linear simples. Há várias formas, quando temos muitas variáveis possíveis para incluir no modelo e, eventualmente, nem todas serão razoáveis de incluir no modelo, é possível fazer uma seleção. E nós vamos aplicar um método em que vamos começar com modelos apenas com uma variável preditora e depois vamos acrescentar mais variáveis preditoras até chegarmos a um modelo que melhor descreve a variável rendimento. Mas podíamos fazer uma regressão à partida logo com todas as variáveis. Para isso bastava aqui usar a tal função pros.line, em que vamos ter a variável, o y vai ser o rendimento, e neste caso o x vão ser todas estas 1, 2, 3, 4, 5 variáveis. Queremos sempre calcular uma constante, ou seja, uma ordenada na origem, e queremos calcular as estatísticas da regressão. Portanto, o que nós vemos aqui são, na primeira linha, são todos os coeficientes, e depois em baixo temos o erro padrão de cada coeficiente. Daqui, por exemplo, nós não estamos aqui a fazer os testes estatísticos, mas vemos que o erro padrão associado à variável pH, não, à variável tempo de reação, perdão, porque este primeiro é do tempo de reação. Do tempo de reação é maior do que o próprio valor do coeficiente, portanto, esta variável tempo de reação não deve ser muito importante. Depois temos aqui a variável temperatura com 0,31 o coeficiente e 0,07 o erro padrão, portanto aqui já há uma certa diferença. Depois temos o tempo de uso do catalisador, em que também o erro padrão é quase idêntico ao valor do coeficiente, portanto não deve ser significativamente diferente de zero. Temos aqui este caso que é o do peso do ácido, que o erro padrão é muito maior do que o coeficiente, e o caso do pH, em que também não nos parece ter, tem um erro padrão da mesma ordem de grandeza do coeficiente. Finalmente temos a ordenada na origem, que esta tem um erro padrão mais baixo. Mas aqui, nós quando fazemos isto, um modelo com todas as variáveis, temos algumas que têm mais ou menos importância e isso não nos dá a garantia que estejamos a trabalhar com o melhor modelo. Não é? Vamos começar então por partes. Primeiro vamos fazer um modelo para o pH como variável preditora. pH vai ser igual a pros.line o y vai ser o rendimento, o x vai ser o pH. Ponto e vírgula 1, fechar parênteses, enter.
E temos aqui o resultado. Para saber se esta regressão é significativa, uma das maneiras de fazer é se o declive é estatisticamente diferente de zero. E neste caso só temos um declive porque só temos uma variável. Para calcular isto, o declive vamos calcular o valor absoluto por causa do sinal menos. Tenho que pôr um igual antes. Igual ABS. Vai ser o valor do próprio declive, o coeficiente, a dividir pelo seu erro padrão. E depois, para chegar ao p-value, vamos usar a função t.dist. dist.t.2c. Assim é que é em português. Estava a escrever o nome da função em inglês. A estatística é o x e os graus de liberdade são os do Linest, que neste caso são 8. Pronto, e dá-nos um p-value de 0,01, portanto, se o nosso nível de significância for 0,05, a variável do pH é uma variável com capacidade de previsão do y. E se repararem, aqui na regressão conjunta não ia ser, era aqui na coluna M, não ia ser um bom preditor. Portanto, a capacidade de uma variável ajudar ou não a prever a variável dependente depende de quais são as outras variáveis que estão no modelo. Mas pronto, vamos por partes. Agora vamos o peso do ácido. Pros.line, valor de y, o valor de x é o peso do ácido, 1,1. Eu agora vou copiar estas fórmulas. Vão ver que bate certo ali com a estatística, e o p-value também usa os graus de liberdade certos. Portanto, aqui o peso do ácido também seria possivelmente uma boa variável. E temos o tempo de uso do catalisador. Pros.line, valores de y, valor de x, 1,1. Daqui provavelmente já não temos uma situação do coeficiente ser estatisticamente diferente de zero, portanto já temos um p-value muito elevado, portanto o tempo de catalisador não seria uma boa variável. Depois temos a temperatura. Valor de y, valor de x da temperatura, 1, e vou colocar aqui Ctrl+C, Ctrl+V. A temperatura também aqui não parece ser muito um fator muito relevante, se bem que aqui na regressão em que tínhamos todos, a temperatura ia ser esta, até tinha um erro padrão mais pequeno. E finalmente vamos ter o tempo de reação. Valores de y, ponto e vírgula, valor de x é o tempo de reação, ponto e vírgula 1, ponto e vírgula 1. E vamos copiar a fórmula do t e do p-value.
Pronto, e também não dá significativo. Portanto, como estamos a comparar aqui estes 1, 2, 3, 4, 5 modelos, são todos modelos com o mesmo número de graus de liberdade, podemos comparar diretamente o R quadrado entre eles, ou o valor do p-value do coeficiente, que vai ser equivalente a se lembrarem das aulas iniciais, testar o coeficiente se o declive é significativamente diferente de zero, em termos estatísticos é equivalente ao teste F, quando só temos uma variável preditora. Portanto, como estamos a comparar modelos com o mesmo número de graus, basta-nos escolher aquele que apresenta uma melhor performance. Essa performance pode ser medida, por exemplo, com o erro padrão da regressão. Portanto, o erro padrão da regressão, aliás, o erro padrão da regressão é este. Aqui em baixo temos a soma dos quadrados dos resíduos. Mas o que tiver um menor baixo de erro padrão da regressão é aquele em que os resíduos são menores, portanto a regressão consegue de forma mais eficiente prever a variável y. Portanto, neste caso o que tem um valor menor é aqui o peso de ácido, tem um desvio padrão dos resíduos mais baixo, um erro padrão da regressão mais baixo. E podemos ficar com esta versão porque também temos a garantia de que o coeficiente, neste caso a influência do peso, é estatisticamente diferente de zero. Portanto, tem um p-value também mais baixo. Portanto, agora vamos assumir que vamos ter sempre o peso do ácido e depois vamos adicionar em conjunto uma das outras variáveis. Primeiro o pH e depois vamos acrescentar aqui o rendimento. E agora, portanto, vamos fazer regressões com duas variáveis preditoras, uma delas sempre o peso de ácido, porque foi a que deu melhores resultados na regressão linear acima, e agora vamos mudar, portanto, vamos ter 4 opções, uma é o peso e o pH, outra vai ser o peso e o tempo de uso do catalisador, substituir aqui o pH pelo tempo de uso do catalisador, depois substituir o tempo de uso do catalisador pela temperatura e substituir o tempo, finalmente, o tempo de reação. Vocês podem perguntar, então, mas havia aqui uns parâmetros que no nível acima não eram significativos. Eles sozinhos não são significativos, mas em conjunto com outra variável podem passar a ser, e por isso faz sentido. Olha, falta aqui. Falta aqui uma variável sempre. O que é que falta? Portanto, tenho que refazer a partir daqui, que começou a falhar uma coluna. Portanto, aqui vai ter que ser associar ao tempo de uso e à temperatura. E depois ali também falta uma. Que é o tempo da reação. Ok. Agora que já temos 1, 2, 3, 4, as 4 variantes, podemos fazer as regressões. Igual a proj.line. Se estiver em inglês, do Excel é o linest. Variável y. As variáveis x agora são duas colunas. 1, 1.
E agora vemos que a coluna do meio corresponde ao declive do peso de ácido. A coluna aqui mais à esquerda vai corresponder à nova variável que foi utilizada, que foi o pH. Portanto, e nós vemos aqui que o pH, em conjunto com o peso de ácido, individualmente cada um deles, ambos eram significativos, mas eu escolhi o peso porque era melhor, com uma única variável preditora, mas juntando os dois não dá um grande resultado. Isso acontece porque há uma anticorrelação entre os valores do pH e do peso. Porque quanto mais peso de ácido eu colocar na reação, menor vai ser o pH da reação e, no fundo, isso quer dizer que as duas variáveis têm a mesma informação e, por isso, as duas juntas não contribuem muito para a qualidade do modelo. Portanto, é isso que explica que as duas individualmente até tenham uma capacidade de previsão, mas as duas juntas não melhoram a capacidade de previsão que têm individualmente. Depois, vamos fazer então para este, para o Roslin. Falta ali valores de Y, valores de X, 1,1 e temos aqui a regressão com estas duas variáveis, peso de ácido e tempo de uso. Vamos ver agora com o próximo par de variáveis. O rendimento é o Y. É o Y. E o X são as duas colunas, 1,1, 1,1. Depois temos o último conjunto. Y. X. E agora, dos 4 modelos possíveis com duas variáveis, vamos ver qual é o que tem uma melhor situação. Podemos copiar aqui os pivelos também. Se eu copiar à mesma posição relativa, ele vai ajustar corretamente onde é que está a ir buscar a informação. Nós queremos sempre testar o coeficiente que está mais à esquerda, que é a coluna de x está mais à direita, e é a nova variável que estamos a incluir. Neste caso, a nova variável não deu significativa, portanto este não será um bom modelo. Aqui também não, com o tempo de uso. Com o peso de ácido e a temperatura tem efeito, é significativo, e este não é significativo. Portanto, aqui o único que dá para aproveitar é o peso de ácido. Porquê é que nós só olhamos para do peso de ácido? Eventualmente também podíamos fazer o teste para outra variável no modelo, mas como é a variável que nós adicionamos extra, nós já sabemos que o peso do ácido já tinha um impacto. Agora, a temperatura é que ainda a temperatura junta com o peso do ácido não tínhamos a certeza que tinha um impacto. E veem que a temperatura sozinha tinha um p-value de 0,1 e agora o coeficiente associado à temperatura em conjunto num modelo com o peso de ácido, o coeficiente da temperatura já tem um p-value muito mais baixo, portanto tornou-se muito mais significativo. Portanto, a conjunção destas duas variáveis torna a previsão muito melhor.
Isso vê-se também porque se olharmos para o valor do erro padrão da regressão, que é este aqui, neste caso é 1.25, 1.34, 0.62 e aqui 1.3. Portanto, também é o que tem o erro padrão mais baixo. Depois há outra forma, nós destes 4 modelos, o que é melhor é de facto este, que tem o peso da ácido e da temperatura, mas temos que responder à pergunta, será que este modelo é melhor do que o modelo só com uma variável que era o do peso? Não é? Temos que comparar os dois modelos. Para comparar os dois modelos, vamos fazer uma estatística F e também calcular um p-value. É um teste F que é especificamente desenhado para comparar dois modelos que têm graus de liberdade diferentes. Portanto, o que nós vamos ver é se a diferença da soma dos quadrados dos resíduos entre os dois modelos é suficientemente grande para ser considerada significativa. A forma, neste caso, desta estatística vai ser sempre começamos com o valor que tem mais SSR,